Infames libelos foram publicados contra mim. As minhas melhores instruções foram adulteradas. Fui traído por aqueles em quem mais confiava e pago com a ingratidão por aqueles a quem servi. A sociedade de Paris foi um foco constante de intrigas urdidas por aqueles próprios que se diziam estar a meu favor e que, abraçando-me pela frente, me apunhalavam pelas costas. Disseram que os meus sectários eram pagos com o dinheiro que eu arranjava com o espiritismo. Não tive mais repouso e muitas vezes verguei ao peso do trabalho, comprometi a saúde e arrisquei a vida. Entretanto, graças à proteção e assistência dos bons espíritos, que sempre me deram provas sensíveis da sua solicitude, sou feliz, porque posso dizer que nunca, num momento secular, senti falta de ânimo ou de coragem e prossegui sempre em minha obra com o mesmo ardor, sem preocupar-me com as setas que me jogavam. Eu devia esperar tudo isto e tudo isto se verificou, conforme me comunicou o Espírito de verdade. Difícil acreditar que a Sociedade Espírita de Paris se tivesse transformado num foco constante de intrigas. O Espiritismo, como doutrina codificada, mal acabara de nascer as trevas já em seu calcanhar. Você sabe, com Chico Xavier não foi diferente. As perseguições que lhe eram movidas pelo invisível surgiam de todos os lados. No seio de sua própria família, como episódio de um de seus sobrinhos que tentou desmoralizá-lo. E depois, coitado, acabou por desencarnar vítima de alcoolismo. Foram processos, difamações, incompreensão de amigos. Chico, ao longo de seus 75 anos de abençoado labor mediúnico, trabalhou acossado. No dia 12 de junho de 1856, alguns meses antes de publicar o Livro dos Espíritos, Kardec perguntou ao Espírito Verdade: quais são as coisas que me podem fazer cair? Será a insuficiência da minha capacidade? Como resposta, obteve as seguintes palavras: não, mas a missão dos reformadores é cheia de tropeços e perigos. A tua é rude, previno-te, porque tens de revolver e formar o mundo inteiro. Não suponhas que basta publicar um livro, 2, 10 e ficar tranquilo em casa. Não, será preciso expor a tua pessoa. Emmanuel dizia a Chico que não lhe bastaria formar livros, que ele também deveria trabalhar na formação de leitores. Há, como se vê, perfeita identidade entre a tarefa de um e de outro, a mesma tarefa, o mesmo espírito. O Senhor considera que Chico esteve a ponto de fracassar em sua missão. Por ele mesmo, nunca, mas diversos escândalos foram armados para que moralmente se comprometesse. O episódio de seu sobrinho, Amaury Pena, que, de fato, era portador de exímia faculdade psicográfica. Teria sido armado pelas trevas. Acredito. Veja, suscitaram um médium na família para que competisse com ele. A igreja o subornou, para que desmascarasse o tio, a quem chegou a acusar publicamente de charlatão e embusteiro. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Kardec foi deixado à margem pela família. Apenas Amélie Baudet perseverou ao seu lado e defendeu a obra do marido, após a sua desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869. Amaury era filho de uma das irmãs de Chico, aquela mesma que, tendo, antes, ficado obsidiada, serviu de instrumento para sua conversão ao espiritismo. Os espíritos que a perseguiam, simplesmente, concederam-lhe uma trégua. Mais tarde, voltaram. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, VV 43, 44 e 45, o Mestre nos adverte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa donde saí. E, tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e, entrando,
habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O que devemos entender por tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Mente receptiva à obsessão. A ociosidade é sempre um convite aos espíritos desocupados. Há pessoas que melhoram e não aproveitam a oportunidade. Prometem aos outros e a si mesmas que vão mudar e não cumprem. Ocorre, então, uma recidiva, como a um tumor que não se consegue extirpar completamente. A cura definitiva da obsessão passa pela reforma moral do obsidiado, incluindo, evidentemente, a reparação do mal cometido por ele. Como reparar o mal cometido ao espírito, se ele já desencarnou? Beneficiando aqueles que são de sua estima. E funciona? Pelo menos, o predispõe a sensibilizar-se. E se o espírito obsessor não tem familiares? Cada integrante da imensa família humana não seria um nosso familiar? Contra a obsessão só existe um remédio: trabalho continuado no bem. A oração auxilia. A oração que auxilia é aquela que tem a caridade como complemento. Não obstante, existem espíritos muito endurecidos. Toda ação que excede os limites do que é justo ou do que se considera justo volta-se contra quem a desencadeia. O que o Senhor quer dizer: não temos o direito de fazer a quem quer que seja chorar lágrimas mais abundantes do que as nossas. O ideal é perdoar, sempre. O ideal, neste sentido, é não cobrar de ninguém o que, porventura, nos seja devido. Há espírito que se aproveita e cede. É lógico. E, de suposto credor, passa a devedor. É um raciocínio interessante. Fora da caridade não há salvação ou, em outras palavras, não existem caminho nem saída. Doutor Inácio, o que é mais difícil, perdoar ou pedir perdão? Perdoar-se. O ajuste com a própria consciência. É da lei que os outros sempre possam perdoar-nos mais facilmente do que nos perdoamos. Por quê? O ato de perdoar liberta quem o pratica. O perdoado, porém, enquanto não repare o equívoco cometido, não se libera dos grilhões da culpa. Se nos perdoássemos com facilidade, não correríamos atrás do prejuízo. Não nos reconciliaríamos com os nossos adversários. Nem nesta nem noutra forma de vida que possa existir no universo. E, em essência, não repararíamos o mal causado à obra de Deus. Deus criaria e nós destruiríamos, inviabilizando a criação. Seríamos capazes de destruir. Não, por este motivo, somos levados a desfazer e a refazer, até que tudo venhamos a deixar em sua forma definitiva, de acordo com a vontade de Deus. Doutor Inácio, o senhor se posiciona contra ou a favor do aborto? Com a doutrina, sou contra o aborto indiscriminado, sem, digamos, nenhuma indicação terapêutica. E quando se trata de gravidez ocasionada por estupro? Quando se trata de estupro, creio que se deve dar à mulher o direito de decidir, e respeitá-lo, seja qual for. Mesmo que ela decida pelo aborto, a sociedade não pode obrigá-la a arcar com as consequências de tal violência. Ponhamos-nos no lugar da mulher aviltada em sua dignidade. A pretexto de ética religiosa ou o que o valha, não podemos traçar regras de comportamento para os outros. Em O Livro dos Espíritos, na questão 359, os espíritos superiores concordam com o aborto apenas no caso em que a vida da mãe estaria em perigo, pelo nascimento da criança. A época em que foram ouvidos a respeito, o estupro não acontecia com tanta frequência. A gravidez oriunda de violência sexual não seria uma prova para o espírito da mulher? Sim, se ela optar por aceitá-la, é evidente que haverá de colher os frutos de seu sacrifício. O Senhor considera a maternidade um sacrifício. Quando acontecem determinadas circunstâncias, sim. Quantas mães não criam sozinhas os seus filhos,
por causa da leviandade dos pais. Neste sentido, as leis humanas deveriam ser mais rígidas. Elas ainda protegem o homem, em detrimento da mulher. O espírito que reencarna através de um ato de violência sexual é sempre de ordem inferior? Não. Atentemos para a lei de compensação. Pode ser que o espírito a reencarnar em tais circunstâncias seja de boa índole e, inclusive, se ofereça para amenizar a prova da genitora. Se ofereça como? Antecipando-se, por exemplo, aos espíritos que foram copartícipes do estupro. Deduz-se que o homem, autor do estupro, na maioria das vezes, divide a sua responsabilidade com espíritos obsessores que o acompanham. O assunto comporta muitas reflexões. É demasiado complexo em todas as suas implicações. Divide opiniões, e a nossa é mais uma. O senhor não está dizendo que a mulher vítima do estupro deve abortar. Estou dizendo que a sociedade, sem estigmatizá-la, deve dar a ela o direito de decidir. Há espírito obsessor que concorre para um caso de estupro, com o intuito de precipitar a sua reencarnação? Por incrível que pareça, sim. O aborto pode ser uma prova para o espírito, em sua tentativa de reencarnar? Prova que ele pode experimentar um sem número de vezes. Qual a opinião do senhor no caso dos anencéfalos, ou seja, dos fetos que estão se desenvolvendo sem cérebro no ventre materno? Em O Livro dos Espíritos, Kardec questiona no item 356, há crianças natimortas, que não foram destinadas à encarnação de um espírito. Resposta: sim. Há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos, nada devia cumprir-se nelas. Então somente pelos pais que essa criança nasce. Retrocedendo, vejamos a pergunta 346.a. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Os espíritos esclarecem, as imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. A mulher deve ter o direito de abortar o anencéfalo. Creio que Deus, através dos progressos da ciência, está nos dotando de meios a fim de que tenhamos certas provas suavizadas. Sabemos que a dor é benéfica para o espírito, no entanto recorremos ao analgésico. Então, a gravidez do anencéfalo deve ser interrompida. Se os pais, e principalmente a mãe tomarem tal decisão, após confirmação do diagnóstico, cabe-nos, repito, acatá-la sem recriminações. Doutor Inácio, e o aborto indiscriminado? É crime, qualquer que seja a época da concepção. Tanto o homem quanto a mulher não têm suficientes métodos contraconceptivos à sua disposição. E a chamada pílula do dia seguinte? A aborto. Levando-se em consideração que a união da alma ao corpo começa no momento da concepção, conforme a questão 344 de O Livro dos Espíritos, se houve fecundação do óvulo, a pílula do dia seguinte é prática de aborto indiscriminado. Mas o corpo em formação não teria mais que algumas horas de vida. Não importa. Também está lá em O Livro dos Espíritos, na resposta à pergunta 344, desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. Há sempre um espírito designado para cada corpo em formação? Sempre, não. Para aqueles em que não haveria o aborto, então, não se caracteriza. Recorramos a Kardec, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, de O Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer, ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. A intenção é fator determinante, agravando ou atenuando qualquer atitude. Não temos
escapatória. Somos responsáveis pelo que pensamos, falamos, fazemos, induzimos os outros a fazer. Onde é que a lei vai anotando tudo isso? Tudo vai sendo meticulosamente arquivado na consciência de cada um. Disse-nos Jesus: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto todos estáis a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus, capítulo VV 25 e 26. Enquanto não houverdes pago o último ceitil. Zerado completamente a dívida. Em 1 Crônicas, livro do Antigo Testamento, está escrito no capítulo 28, versículo 9. O Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Adiante, no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Doutor Inácio, quais são os méritos da mulher que deliberar arcar com as consequências de uma gravidez inesperada ou de uma gestação frustrante? Efetuará conquistas que haverão de lhe enobrecer o caráter, logrando acender no imo de si mesma a chama inapagável do amor, o seu espírito, exercitando-se na renúncia e no sacrifício, abraçado à cruz do martírio pessoal, iluminar-se-á, clareando os próprios caminhos a serem percorridos no futuro. O karma de alguém pode se modificar? Somente o amor tem suficiente poder para transformar o karma em degrau de ascensão a mais altos patamares da vida. O resgate, então, em certos casos, não seria apenas resgate. Conforme o espírito se haja em suas expiações do pretérito, o seu aproveitamento na quitação dos débitos contraídos lhe gerará créditos de significativa monta espiritual a serem utilizados por ele em uma próxima existência. Quer dizer que uma existência no corpo nunca é somente de provas e expiações? Dentro de suas lutas kármicas, o espírito sempre conta com a possibilidade de progredir, de vez que a prova ou a expiação a que esteja sujeito não se lhe impõe apenas como oportunidade de ressarcimento da dívida. Nas penitenciárias, onde os homens expiam as suas faltas para com a sociedade, porventura, não existe a proposta de sua reeducação, com muitos deles, inclusive, enquanto cumprem longas sentenças, podendo trabalhar e estudar. Porque a lei dos homens seria mais perfeita que a lei de Deus. E os que reencarnam em condição física ou moral constrangedora, extremamente limitada. É claro que, quanto mais o espírito se compromete, mais se vê cerceado em sua liberdade, de acordo com a gravidade das culpas que tenha assumido. Alguns espíritos se complicam tanto, que não conseguem, senão à custa de sucessivas e penosas existências, desembaraçar-se das situações que criaram, até que retomem a consciência de si próprios. É quando permanecem estacionários. Sim, embora estejam em constante processo de maturação psíquica. É como a semente à espera do momento propício de germinar. O tempo não passa inutilmente para ninguém. O trabalho no bem é o único que consegue o prodígio de, ao mesmo tempo, quitar débitos e gerar créditos. A caridade é a nossa grande avalista dos empréstimos que efetuamos no banco da justiça divina. Doutor Inácio, no livro Na Próxima Dimensão, de sua lavra, o Senhor se refere ao chamado Vale dos Suicidas, dizendo que, gradativamente, ele vem sendo saneado pela ação dos espíritos benfeitores. É uma constatação lógica. Os antigos vales destinados aos ancianos, que eram marginalizados pela sociedade, não se transformaram hoje em colônias e hospitais onde podem viver e tratar-se com dignidade. Porventura, os portadores do vírus HIV em estado terminal,
são abandonados à mercê da própria sorte, a fim de que sofram a consequência de sua invigilância e insensatez. O vale dos suicidas, pior é o vale dos estupradores, o vale dos traficantes de drogas, o vale dos assassinos de pais de família, o vale dos criminosos de guerra. O Vale dos Suicidas é uma região onde espíritos doentes se concentram e não estão esquecidos pela misericórdia divina. As descrições feitas no livro Memórias de um Suicida, da médium Ivônia Pereira, estão corretas. Na visão do autor da excelente obra, o escritor português Camilo Cândido Botelho, sim. Todavia, o vale descrito por ele não é único, infelizmente. São inúmeras as aglomerações similares de espíritos que se sentem atraídos pela natureza de seus erros. O Vale dos Suicidas é uma criação das mentes vergastadas pelo remorso, que o projetam. Deus não é o autor do sofrimento humano. Todo suicida se encaminharia para uma região de sofrimento e expiação? Não, há os que são hospitalizados de imediato. Como o Vale dos Suicidas vem sendo saneado. Não são os sádios que precisam de médico. Nós, os desencarnados, que nos propomos servir incondicionalmente a Jesus, nosso Mestre e Senhor, não nos encontramos de braços cruzados neste outro lado da vida. Vocês, por exemplo, não têm se preocupado em melhorar as condições de vida dos que moram em favelas. Não excursionam pela aridez dos sertões, levando comida a quem tem fome e remédio a quem está doente. Porque, em geral, o espírito demora para cair em si e reconhecer os seus erros. Se um simples tecido celular afetado, por exemplo, por uma queimadura, requer longo tempo para se regenerar, as chagas abertas na consciência não se cicatrizam senão muito lentamente. Porque nós próprios não empreendemos em nós, ainda hoje, a indispensável renovação interior. Porque temos protelado, ao máximo, a nossa definitiva adesão à vontade do Senhor, que, pacientemente, nos espera. Qual a profundidade da lesão que um suicida ocasiona em seu corpo espiritual? E proporcional não à natureza do suicídio em si, mas ao grau de rebeldia e de consciência que o levou à prática do gesto extremo. O suicida sempre reencarna com problemas em seu corpo físico. Na maioria das vezes, sim, todavia as sequelas que lhe são sempre frequentes, podendo, inclusive, levá-lo a reincidir, são de ordem psicológica. O perispírito é tratado no mundo espiritual. E evidente. Sofre intervenções cirúrgicas. Quando existe indicação. Cirurgias reparadoras, plásticas. Por que não? A medicina no além possui as suas limitações. Quem foi médico na Terra continua médico na vida após a morte. Nem todos, muitos, em se reconhecendo indignos dos votos que formularam e dos compromissos éticos que assumiram, como que caçam a si mesmos em suas faculdades intelectivas e se sentem inabilitados para darem continuidade a tão nobre tarefa. Ocorre o mesmo em todas as profissões, mormente naquelas em que há um envolvimento maior com o bem-estar dos semelhantes. O médico desencarnado que é constrangido a abdicar, de que se ocupará no além, pode recomeçar na condição de serviçal comum. Alguns, é claro, devem se rebelar. Rebelam-se porque perderam o status, e não porque gostassem da profissão ou coisa que o valha. Convém que reclamem ao tribunal competente. Tribunal competente é onde o divino magistrado permanece a postos, concedendo a cada um segundo as suas obras. Ah! O que foi? Ao chamado Vale dos Suicidas convém que se acrescente o Vale dos Políticos Corruptos. Este está sempre regurgitando. O Senhor considera que nós, os encarnados, sabem muito pouco sobre a vida espiritual. Os espíritas sabem um pouco mais, não é? Pelo menos, têm essa pretensão. E os espíritos, sabem. No que diz respeito a mim, eu só conheço,
mal, daqui para baixo. O Senhor não conhece toda a dimensão em que tem liberdade para se movimentar. Que pessoa pode se gabar de conhecer todas as regiões da Terra? Existem regiões espirituais que ainda não tenha podido visitar. Jesus disse que o Espírito sopra onde quer, mas não que ele vai onde quer. O trânsito mais ou menos livre do Espírito no além-túmulo está subordinado ao seu grau de elevação. Doutor Inácio, tivemos mais uma interrupção neste nosso trabalho. No final de semana, empreendi uma viagem de natureza doutrinária. De qualquer modo, você estava trabalhando. Quando é assim, o prejuízo não é tão grande. Mas, na condição de médium, sinto uma quebra na sequência dos assuntos. Por outro lado, carecemos de colher material que nos possibilite uma abordagem mais ampla e diversificada. Tivemos oportunidade de ouvir muita gente. Tivemos. Sim, pois, em parte da programação, estivemos juntos. Nós, os desencarnados, com tarefa de escrever para o mundo, precisamos sondar as necessidades predominantes dos companheiros. O Senhor participou das conferências. Sempre que possível, procuramos inspirá-lo. Digo procuramos, porque outros amigos estavam conosco. Como médium, qual foi o meu aproveitamento nas ideias que me foram sugeridas? Digamos que você obteve uma média para passar raspando, por pouco, teria pegado recuperação. No meu tempo dizia-se segunda época. O médium, então, tem necessidade de manter contato com as pessoas? É evidente, o médium é uma espécie de espelho de dupla face, refletindo as realidades da Terra para o mundo espiritual, e vice-versa. O medianeiro que trabalhasse isolado, sem auscultar a necessidade à sua volta, a qualidade e o proveito da tarefa de intercâmbio deixaria a desejar, sentir-nos-íamos sobrecarregados. O médium tem a obrigação de nos oferecer material de trabalho. O que entender por material de trabalho? O médium deve se informar, estar atualizado. Conhecer a doutrina? Não apenas. O médium que trabalha na produção literária e com a palavra verbalizada carece, tanto quanto possível, aumentar o seu cabedal de conhecimentos. Ler tudo. Escutar tudo, ponderar tudo. O médium que muito lê não se torna um empecilho para os espíritos. O que nada ou pouco lê torna-se muito mais. Como se preparar uma palestra espírita proveitosa? Um tema da atualidade interpretado à luz da doutrina. Se o senhor fosse escolher hoje um tema para a palestra, sobre que assunto falaria? Que espiritismo sem Jesus não tem sentido. Por que não? Porque seria uma doutrina, como tantas outras, incapaz de motivar as pessoas à renovação. As pessoas estão na Terra, ou, por outra, os espíritos reencarnam para promoverem a sua melhoria íntima. A força do espiritismo reside, sem dúvida, no Evangelho. Muita gente é contra Jesus no espiritismo. Essa gente é contra até a si mesma. Essa gente esses nossos irmãos meio pirados. A verdade, a grande verdade, é que o mundo sem evangelho estaria a caminho do caos. São adeptos de um espiritismo científico. Nós precisamos tomar ciência da mensagem espírita. Sinceramente, eu não vejo quase ninguém fazendo ciência no espiritismo. Alguns poucos, talvez, sim, alguns poucos. O senhor, como diretor médico do Sanatório Espírita de Uberaba. Eu já esperava por esta pergunta. Considera que tenha feito ciência no espiritismo. Neste sentido, confesso, deixei escapar uma grande oportunidade. Eu tinha um laboratório vivo à minha disposição. Por que deixou escapar? Falta de preparo, cultura superficial. No entanto, publicou várias obras importantes. Se tivessem sido realmente importantes, não teriam passado.
Algumas delas têm sido reeditadas, pouco acrescentam. Não concordo, você é um puxa-saco. Tiveram sua importância na época, foram traduzidas para outros idiomas. O problema é que eu via que o problema do ser humano é, basicamente, renovar-se. Então, eu esqueci o resto. Para mim, o espiritismo era e continua sendo muito superior à psiquiatria. Com todo o meu conhecimento médico, não conseguia curar ninguém. Não exagere, doutor, é verdade. Vinha lá um médium semi-analfabeto, impunha as mãos sobre a cabeça do paciente, orava com fé. Pronto, ele estava curado. Qual a opinião do senhor sobre Freud? Conseguiu chamar a atenção da medicina para algo existente no homem para além da matéria. Todavia foi medroso, precisava ter ousado mais. Já esteve com ele no mundo espiritual? Tive ensejo de assistir a uma conferência sua. Sobre o que falou? Fez, durante quase todo o tempo, a sua meia-culpa. Lamentou não ter sequer considerado a hipótese da reencarnação. Ficara muito envolvido em interpretar sonhos. Entre Sócrates e Freud? Sócrates, evidentemente. Entre Kardec e Sócrates? Kardec. Kardec, no entanto, não era sábio ele mesmo, quem lhe o disse. Um texto de Sócrates que bem poderia ter sido de Kardec. De Kardec, não. De Freud. Kardec escreveu textos superiores e mais completos. Ei-lo, a alma se transvia e perturba, quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto, tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e, sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada, por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável e esse estado da alma é que se chama sabedoria. Kardec escreveu textos inspirado pelos espíritos. Sócrates era inspirado pelo seu daimon. Alguns estudiosos admitem que Kardec tenha sido a reencarnação de Platão. É possível. O senhor confirma. Não tenho essa autoridade. O método de Kardec era o método socrático. Foram os gregos que inventaram o diálogo. O nosso aqui é o de uma boa prosa mineira. O pessoal acha que os espíritos devem ser formais. Por quê? Porque morreram. Ora, tenham a santa paciência. Aliás, ante a minha birra com a igreja, a paciência é a única coisa que eu admito canonizar. Ah, eu não sei se já falei com o senhor. Dias atrás, um padre me parou na rua. Você está precisando de rezar mais. Veio me dizer que leu os livros do Senhor, os livros mediúnicos. Sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Falou que não é verdade que o padre Sebastião Bernardes Carmelita fosse espírita. Não só era espírita, como médium também. Depois, provocou-me com um artigo no Jornal da Cidade. Você tem sido premiado, ultimamente. Fique calado, não responda. Já me acusaram de quase tudo, menos de assassino. Mas convém que você esteja preparado. Agora, se o acusarem de assassino, vão ter que mostrar o cadáver, não é? Sem cadáver, não há crime. Podem alegar que o cadáver é o senhor. Estão dizendo que o senhor, por meu intermédio, não é o senhor. Eu seria eu por quem? Não sei, eu nunca fui, não sou e detesto ser médico almofadinha. O padre Sebastião era meu amigo particular, frequentava minha casa, tomava-me livros emprestados. Quem foi ele no passado? Sabia ter sido o bispo de Barcelona, de Antonio Palau y Termes, o mesmo que, em 9 de outubro de 1861, presidiu o Auto de Fé que incinerou 300 volumes espíritas.
Interessante. Ele e Chico na mesma cidade. Chico compareceu ao seu velório. Ambos eram amigos e, periodicamente, se avistavam. Chico, mais de uma vez, o aconselhou a não renunciar aos seus votos religiosos, como era seu propósito. O senhor me desculpe se, às vezes, voltamos a um assunto já tratado. E bom, pois, pelo menos, o pessoal vê que estou dando a mesma resposta à mesma pergunta. Estamos numa conversa informal, desde o início. Foi esta a nossa proposta. O padre que escreveu tal artigo diz que é meu primo. Um primo que nunca apareceu na sua vida, quando você, sua mãe e seus irmãos quase passavam fome. Se ele o interpelar de novo, mande-o catar coquinhos. Ruim, se é quem eu estou pensando, ele nem usa açaí Elps, batina, não vai ter dificuldade. Ele disse que precisamos todos viver como irmãos. Agora, não é? Criticou o senhor ter escrito que tem birra de padres. Não é de todos, não, de padres como ele, eu tenho birra, sim. Por quê? Porque são sepulcros caiados por fora. Eu tenho consciência de que sou uma podridão à mostra. O pessoal vai achar que o senhor está muito bravo. Lato, mas não mordo. Se o senhor fosse convidado hoje, entraria numa igreja. Para me ajoelhar, não, seria hipocrisia de minha parte. Participaria de uma missa. Oraria. E se um padre fosse ao centro espírita, o trataria com o máximo respeito, na condição de autoridade religiosa. Tentaria convertê-lo? De maneira alguma. Conceder-lhe a palavra? Se ele me pedisse e coubesse. E se começasse a pregar contra o espiritismo? O interromperia e pediria que o se sentasse. E se ele não obedecesse? Pensaria na hora o que fazer. Alguém talvez pergunte onde é que fica a humildade. A resposta é fácil. A humildade fica com os humildes. Doutor, porque os espíritas ainda são olhados com tanta desconfiança? A rigor, não é desconfiança, nem preconceito. Mesmo não sendo sua intenção, o espiritismo se confronta com interesses estabelecidos há séculos. O espírita representa uma mensagem nova, conscientizadora. O espiritismo é uma doutrina voltada para o cultivo do ser. Acusam a doutrina de ser excessivamente mística, alienante, e que ela coloca em evidência outros valores que contrariam os da sociedade consumista, com a qual, de modo geral, para se manter no poder, as religiões têm contemporizado. O compromisso do espiritismo é com a verdade. Contestam a reencarnação, a mediunidade, no fundo, contestam os apelos à reforma íntima. Eu não creio que as religiões se litigam tanto por questões meramente dogmáticas. O homem vive à procura de um caminho de mais fácil acesso ao reino de Deus. A questão central é Jesus Cristo. São o Evangelho e a necessidade de se colocá-lo em prática, é a vivenciar o perdão, o amor, a renúncia, é a impossibilidade de se servir a Deus e a Mamon, é a questão do desprendimento das coisas materiais. E o Espiritismo? Não se preocupa em agradar. O discurso espírito incomoda. Em O Livro dos Espíritos, questão 798, Kardec pergunta: o Espiritismo se tornará uma crença comum ou permanecerá apenas com algumas pessoas? Os Espíritos responderam: certamente, ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar nos conhecimentos humanos. Há, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais ainda contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, encontrando-se cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos.
porque as instituições espíritas sempre lutam com dificuldades econômicas. Interessante que assim seja, o dinheiro, em excesso, é sempre um problema para qualquer um. Mas sempre se trabalha no vermelho, e melhor ficar no vermelho que na escuridão. As casas espíritas sobrevivem de migalhas. Quando as igrejas do cristianismo nascente começaram a contar com recursos financeiros mais amplos, a coisa desandou. Sou de opinião que centro espírita não deve ter dinheiro em caixa. Sobrou dinheiro, sobrou problema. Não deve ter dinheiro em caixa. O mínimo necessário para as despesas do mês. Quando o centro cresce, as despesas crescem. Se crescem espiritualmente, não. Chico Xavier dizia que muitos centros espíritas não crescem, incham. A obra assistencial ou doutrinária? Ambas, uma dando sustentação à outra. Se tiver que escolher, faça-se opção pela caridade, em detrimento da tarefa doutrinária. O objetivo da tarefa doutrinária é levar à prática do bem, que nos patrocina a reforma íntima e mediunidade, antes ou depois. Sempre que possível, deve ser deixada para depois. Não é importante? É importante, mas não essencial. O que é essencial numa casa espírita? O Evangelho. O que mais divulga a doutrina? O exemplo de seus profitentes. Os exemplos ou a obra mediúnica de Chico Xavier? Os exemplos, que continuam conferindo à obra devida credibilidade. Os exemplos passam, a obra fica. Sem os exemplos, fica empoeirada na prateleira. Então, o trabalho dele, como médium, de certa forma foi mais importante que o dos espíritos por seu intermédio. O dele, sim. A dificuldade numa tarefa espírita é uma bênção. As doações que chegam são tão precárias, às vezes inaproveitáveis, roupas velhas e rasgadas. Que bom! Haverá trabalho para muita gente. Recuperem-nas. Alimentos quase deteriorados, numa obra de caridade que se preza, o sal não salga e o açúcar não adoça. No sanatório era assim. No sanatório, meu filho, além de gente perturbada, não entrava nada e, para completar, as gatas pariam ninhadas uma atrás da outra. Mas, se tivesse um pouco mais de dinheiro no campo da divulgação, o espiritismo chegou aonde chegou, sem precisar de um níquel. Tudo vem se modernizando, e isso é um sofisma perigoso. A lei exige que se faça contabilidade, mas não que se tenha dinheiro. Tem-se impostos a serem pagos. A este respeito, meditemos no texto que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 17, v. 24 a 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos, ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tirou, e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, e entrega-lhes por mim e por ti. É uma passagem maravilhosa, mas, já sei, vocês não são Jesus Cristo. Ainda bem. Que alívio! O Senhor pensou? Por um minuto, eu pensei que vocês haviam pensado que eu estivesse insinuando alguma coisa. A referida passagem narrada por Mateus será verídica. Simão Pedro, fisgando um peixe com uma moeda na boca. Para quem transformava a água em vinho, multiplicava pães e peixes, acalmava a tempestade e ordenava aos ventos. Meu filho, Jesus Cristo modelou a terra. Ele manipulava e manipula os elementos da criação.
É mais lógico admitir que Pedro tenha pescado e vendido o peixe para obter o dinheiro. Isso qualquer ser humano seria capaz de fazer. Resumindo, a única fartura que deve existir numa casa espírita é a fartura de boa vontade. A época em que, estando encarnado, o Senhor militava na doutrina, os espíritas divergiam entre si. Não tanto quanto agora. Os adversários não nos concediam tempo para dissensões internas, compreendíamos que precisávamos estar coesos, para seguirmos adiante, no cumprimento do dever. É, pois, uma pena, que, de certa maneira, a perseguição aos espíritas tenha arrefecido. Ficamos entregues, permita-me completar, ao próprio personalismo. Somos os principais adversários de nossas mais altas aspirações espirituais. Superar obstáculos externos não é tão complicado quanto superar imperfeições de ordem moral. O que, por vezes, nos separa é a questão alusiva à interpretação da verdade. Não, é a falta de humildade para reconhecermos quanto a nossa visão das coisas é limitada, e aceitar que o outro pode estar um passo à frente de nós. Se concordamos no que é essencial, por que divergiríamos pelo que tem importância secundária? O que é essencial na doutrina? Jesus. O Espiritismo pode vir a se tornar uma doutrina de proibições. Se os espíritas começarem a dogmatizar, não devemos, porém, nos opor ao que é imoral. O Espiritismo se preocupa em nos esclarecer quanto à responsabilidade de nossos atos. A cada um segundo as suas obras. O Espiritismo não deve se posicionar contra, a doutrina espírita não deve se posicionar contra absolutamente nada. O não é isto ou aquilo deve ser dito pela consciência de cada um. A verdade, em si, não é dogmática. Eis no que o Espiritismo igualmente se diferencia e necessita continuar se diferenciando das religiões institucionalizadas. O espírita, como todo ser humano, é livre para fazer o que quer, arcando, como não poderia deixar de ser, com as consequências de seus atos. Quanto maior a consciência do erro, maior o grau de responsabilidade. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Como então, por exemplo, o espírita deve se opor à guerra, promovendo a paz a partir de si mesmo, e combater o mal, fazendo-se instrumento do bem. Não se educa. Proibindo, educa-se, esclarecendo. Há de se ter cuidado para que o Espiritismo não se transforme num código de proibições. Toda proibição é um atentado ao livre-arbítrio. Porventura, a lei divina nos proíbe de fazer algo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas é você que precisa pessoalmente se convencer disso. A experiência de algo proibir não funcionou nem com Adão e Eva, no paraíso. As leis humanas que criam sanções ao homem estariam equivocadas. Se o homem fosse inteiramente livre. O homem é inteiramente livre, a rigor, quem o impede de fazer tal ou qual coisa? As leis humanas refletem o estado evolutivo em que, transitoriamente, nos encontramos, elas haverão de se aperfeiçoar. O decálogo está repleto de nãos, quem os acata? Apenas, é certo, os que amadureceram o próprio senso moral. A dor é um recurso pedagógico inevitável na educação do espírito. Parece-nos que sim. Se, desde o princípio, andássemos de acordo com a vontade divina, não sofreríamos por nós mesmos. Mas, ao que penso, não deixaríamos de sofrer pelos outros ou pela dor que a ignorância dos outros nos impõe. É uma questão sutil e complexa. De fato, os espíritos, dentre os quais Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, afirmam que Jesus teria feito a sua evolução em linha reta. E quem somos para discordar? Se não transgrediu a lei, por que teria ele sofrido? Por não ser egoísta. Segundo Paulo, em sua 1. A Epístola aos Coríntios, o amor tudo tolera,
tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Sofre-se por amar. Um sofrimento sem karma. É o que o Espiritismo chama de dor-evolução. Recordo-me de uma asserção de Pietro Baldi, em A Grande Síntese: se a dor faz a evolução anula progressivamente a dor. Creio estar citando corretamente o grande místico italiano. Para os espíritos superiores, o que é sofrimento para nós? Ponto deixa de ser para eles. Nos primeiros tempos, a criança sofre por ir à escola, mas, antevendo-lhe a finalidade de instrução, os pais e os mestres não lhe valorizam as lágrimas. Poderíamos dizer que, para Deus, o sofrimento inexiste. Tudo o que é transitório inexiste. As emoções humanas haverão de se transfigurar em emoções divinas. Só o amor existe realmente. Se o homem fosse eterno, o que fosse criação sua igualmente seria eterno. Todavia, como eterno ele não é. Suas criações são efêmeras. O ódio, o mal, o egoísmo e tudo que lhes é decorrente é simples fumaça. O espírito necessita de vivenciar o mal. O mal não é uma necessidade, não é algo que seja imposto por Deus. Futuramente, muito futuramente, a concepção humana de mal há de mudar. Por enquanto, não temos cabeça, nem nós nem vocês, mais vocês do que nós. Se eu estiver o fazendo mal a alguém, antes, o estará fazendo a si. Mas fazendo-lhe o mal, não estará ele fazendo o bem. Se ele entender que assim é, assim será. Se o mal acaba resultando em bem, porque, se o cometo, sou punido. Qual era a sua intenção? Quer dizer que as nossas intenções dizem mais de nós que as nossas próprias atitudes. A esta altura, o leitor que nos acompanha deve estar, como eu, com a cabeça em rodopios. Não me culpe. Como nos é vedado acesso ao conhecimento do princípio das coisas? Em O Livro dos Espíritos, na resposta à questão 18, está escrito: o véu se ergue à medida que ele, o homem, se depura, mas, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Então, não adianta, a cogitação é válida, sempre. Os espíritos estavam se referindo a Kardec ao conhecimento das coisas do mundo físico ou do mundo moral. Tanto de um quanto de outro, todavia, consideremos que as coisas do mundo moral são infinitamente mais complexas que as do mundo físico. Podemos, no entanto, conhecer o que nos seja básico a felicidade. Jesus nos revelou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Doutor Inácio, porque os espíritos continuam interessados nas coisas que acontecem na Terra. Não seria natural que, em desencarnando, se desligassem das realidades dos homens? Espíritos e homens, ou seja, desencarnados e encarnados, formamos uma única humanidade. Os mundos físicos e os extrafísicos são interdependentes. A vida, em parte alguma do universo, sofre solução de continuidade. Poderíamos, então, dizer que a vida procede da vida. Sem dúvida, o mais discreto acontecimento em qualquer parte do universo repercute em todo ele. Nada e ninguém existe isoladamente, só existimos porque coexistimos. É natural o nosso interesse pelo conhecimento do mundo espiritual. Quanto mais nos aprofundarmos no conhecimento da vida fora de nós, mais a conheceremos em nós mesmos. Juntos, homens e espíritos, precisamos nos empenhar, sim, no mais amplo e profundo conhecimento da verdade, que é sempre a mesma em toda parte. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos, adaptadas às condições de cada orbe. Porque, em geral, o homem conhece tão pouco da vida espiritual. Porque nunca concentrou seus interesses nela, dificultando o intercâmbio com os seres que a habitam. À exceção daqueles que se iluminaram em renúncia de si devotamento ao bem de todos,
Ninguém sobre a Terra sequer logrou alcançar os umbrais do conhecimento da vida que se estende para além do túmulo. O aumento do interesse humano neste sentido aumentaria a sua capacidade receptiva, a sua predisposição mediúnica. O senhor falou em predisposição mediúnica. O médium, psiquicamente, deve estar sempre predisposto ao que o espírito deseja lhe comunicar, caso contrário, ele, o médium, lhe rejeitará o pensamento. O que chama de predisposição mediúnica? Afinidade, no que a palavra possa conter em seu significado mais amplo. O médium que se interessa pelo estudo de determinados temas atrairá espíritos com interesse semelhante. E quando é o espírito que deseja desenvolver determinado assunto através da mediunidade, procurará um médium que lhe seja receptivo tanto quanto possível. Você, por exemplo, não conversaria sobre filosofia, pelo menos, não com proveito, com quem não tem a menor noção da disciplina. A tendência é que os espíritos se façam naturalmente mais presentes entre os homens. E vice-versa. Qual é o maior obstáculo a ser superado para que se estreite o contato entre os dois mundos? Dos homens em relação aos espíritos é a falta de fé. A descrença inviabiliza qualquer tentativa de sintonia e tudo mais que lhe seja decorrente. E dos espíritos em relação aos homens? Eu diria que, dentre outros, é o preconceito religioso que continua a vigir entre os homens fora do corpo. Não seria de se esperar que, imediatamente à morte do corpo, os espíritos se esclarecessem. Seria. E por que tal não ocorre? Esta pergunta encerra um mundo de ensinos sobre os quais precisamos refletir. É mesmo, por que tal não ocorre? Não seria porque morrer não é nada. Como assim? Não seria porque a maioria fica sem consciência plena do fenômeno da desencarnação? E o que mais? Porque passa a desinteressar-se das coisas pertinentes ao mundo físico. Existem espíritos que, desencarnados, simplesmente viram as costas para o que estão deixando na retaguarda. Como podem não mais se interessar? Muitos desencarnam com certo ressentimento da vida no corpo material. E outros, constatando que a morte não existe, não se importam com aqueles que farão tal constatação por si mesmos. Não seria egoísmo. Os espíritos, em maioria, ainda são egoístas. E com o Senhor, por exemplo, que tem insistido tanto, o que acontece? Creio que seja o meu karma. Quando encarnado, incomodei tanto os mortos, que, agora, tendo morrido, não consigo me desvencilhar dos vivos. O Senhor vem de livre e espontânea vontade. Sim, já que não me resta alternativa. O Espiritismo é uma doutrina dos dois mundos. Como haveríamos de exercê-la sem trafegar entre vivos e mortos? Tem-nos falado de tudo o que vê por aí? Não, você não teria cabeça. Se, como médium, eu tivesse cabeça, eu não quero ser responsável por maior confusão do que já tenho causado, se bem que, confesso, todos os dias sou tentado. Tentado a quê? A escandalizar a ortodoxia espírita, escandalizar no bom sentido. Os espíritas são ortodoxos. Alguns são ultraconservadores, tão conservadores, que se, por exemplo, eu disser que espírito tem flatulência, serei esconjurado. Eu pensei que, finalmente, me veria livre disso. O único recurso é você reduzir a sua alimentação ao máximo. Deste lado, ainda se come e se bebe. Doutor Inácio, o que diz da existência do céu? Ah, como eu gostaria que existisse, por mais enfadonho que fosse escutar anjos tocando harpa pela eternidade. E do inferno? Ele seria mais útil que o céu, porque, sinceramente, existem certos espíritos que não têm onde situar-se, depois da morte. Particularmente, lamento mais a falta do inferno que a do céu. O Senhor está fazendo graça, não é? Estou provocando. Provocando a quem?
Os espíritas ortodoxos. Adoro fazer isto. Para quê? Para que eles saibam que não podem me calar, que não são os donos do mundo.